Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar de um assunto que vocês pediram para eu falar, que é sobre as 12 casas astrológicas. Então, primeiro, é, tem muito assunto sobre isso, acho que quando a gente vai falar sobre as 12 casas, né? Então, eu quis trazer um pouco mais a minha visão, claro, dentro da teoria que a gente já sabe, então muitas coisas que eu vou falar não é novidade, principalmente para quem estuda, para quem gosta, né? Porque e tem os astromaníacos, assim que fala, a galera que gosta muito, lê muito e praticamente são autodidatas também no assunto. Eu compartilho disso com vocês porque eu comecei totalmente assim, lendo e sugando tudo, feito um canudinho, assim, tudo que era sobre esse assunto eu lia, eu comprava livro, e esse é o melhor jeito mesmo para quem gosta e para quem está querendo aprender cada vez mais sobre astrologia. Então, a gente precisa, sempre também deixando aqui um estudo complementar. Quem gosta de mitologia sabe que a astrologia está muito conectada com todos esses arquétipos e muitos símbolos, né? Ela vai além disso, mas ela também está muito conectada com isso. Então, um estudo interessante para gente, para quem quer ficar craque nas 12 casas, é o estudo mitológico dos 12 trabalhos de Hércules, que tem muito a ver com isso. E é uma metáfora da nossa vida, né? Porque a gente está aqui para trabalhar esses 12 assuntos. E o Hércules ele vai em cada trabalho matando ou dominando uma fera, uma besta, um não sei o que, ele salva isso, ele tem um javali louco, desembestado, ele vai e consegue capturar, depois ele vai e mata o leão, depois ele vai, ele arranca a cabeça das hidras que são venenosas, enfim, ele vai indo, né? Alguns ele sofre, alguns ele não tem tanto sucesso, enfim, é muito interessante, é bem legal essa coisa. Mas no fim ele vai indo, né? Ele chega até o final. Então, a gente tem a primeira casa, que é a casa um, a casa, e todas as casas, é interessante a gente falar que elas têm um dono, né? Então a gente tem a casa um, que é a casa de Áries, mas não necessariamente nascemos com ascendente em Áries, certo? Então a gente tem uma casa de fogo e que fala do nosso nascimento. Então, essa casa um, ela é o nosso, ela representa muitas vezes, e aí a gente pode fazer uma conexão muito profunda da forma como nós nascemos, como foi o parto deste ser, que você está ali olhando o seu próprio mapa, por exemplo, né? Outra coisa, essa casa um, ela mostra o nosso primeiro trabalho, nosso trabalho de nascer, né? O nosso maior desafio, respirar, vir de um outro portal, vir de um outro mundo, de uma outra dimensão, de um outro lugar, porque ninguém é totalmente daqui, e se enfiar aqui nesta jornada. Então a casa um, ela fala dessa transição, ela fala de onde você ascende, para onde você descende, né? E para onde você tem que ir, quais são as questões que vão estar ali no outro lado da ponte, né? A gente já vai chegar nessa casa do descendente. Então a gente tem essa casa do ascendente, que é o signo que está no horizonte quando você nasce, então não necessariamente vai ser o signo do seu sol, não tem correlação. Pode ser que sim, pode ser que não. E quando tem o Sol junto com o ascendente, aí a coisa fica muito. É outra coisa também. Não estou fazendo análise de mapa, estou falando das 12 casas aqui, não vou falar de planeta para não confundir. Então, quando a gente tem a casa um, além dela mostrar essa conexão da vinda do ser, a gente incorpora. E é interessante eu falar do Hércules, que quando ele passa pelo primeiro trabalho, quando ele mata o leão, que é o primeiro trabalho que ele faz, que é um maior desafio, né? Acho que um dos, todos são. Coitado, você vai lendo a história e você fala, ah, meu Deus, que difícil. Enfim, o primeiro ele tem que matar esse leão, e depois o que ele faz com esse leão? Ele pega a pele desse leão e faz dessa pele o seu manto. Ele coloca aquilo sobre a pele e veste. Então,
o ascendente, o signo que tá ali, com planetas, com o que tiver, a pessoa vai ter que, enfim, superar, abraçar e vestir isso. Por isso que muitas vezes o ascendente, ele tá muito mais, ele tá ligado ao nosso cartão de visitas. Ele tá ligado à forma como a gente se mostra, a forma como a gente se moldou, então também está muito ligado ao nosso corpo físico, a forma como as pessoas vão ver a gente, a forma como a gente vai incorporar essa vida, essa matéria e falar, opa, deixa aqui, que eu vou para esse mundo vestido de quê, vestido de que forma, enfim. Então, a casa 1 é isso. E por a gente ter esse manto, essa forma, esse ascendente, ele também nos traz informações da nossa personalidade. E a personalidade que muitas vezes a gente vai ter que incorporar e integrar ao longo da nossa jornada, porque esse ascendente, ele nos direciona, porque ele está nos moldando. Então, quando a gente fala do Sol, a gente está falando de um aspecto vital. Quando a gente está falando do ascendente, eu estou falando de uma forma e de um direcionamento. Então, daí eu já dou muita dica aí para fazer análise de mapa. Então, vamos para a casa 2. Quando a gente chega na casa 2, é uma casa na casa de Touro, né? Então a gente passa pelo fogo transformador de Áries, independente do que esteja ali. Esse Áries é a forja, ele nos forja, né? Ele nos transforma e ele nos dá a vida, o fogo, um combustível motivador para a gente seguir. Do que a gente segue, a gente cai na casa de Touro, que é uma casa de... Essa casa fala de dinheiro, a gente vê isso em todo lugar, né? Dinheiro, os nossos valores, fala de alimentação, nutrição, fala de limites, que é uma coisa que pouca gente também vai falar. Então, a casa 2 forma... Você chegou no mundo, então você vai começar a se adaptar nesse mundo ali na casa 2. E na casa 2 você vai começar a distinguir o que é de valor para você, o que não é. Por isso está muito ligado à sua questão autoestima. É a casa que vai nos trazer o nutriente ou os valores e as coisas materiais, enfim, é aquela casa que vai dar para a gente o conforto, a matéria, é um lugar onde a gente vai se inteirar no mundo, é a casa do mundo, né? Literalmente, a casa 2 é o mundo. Então, a gente chegou aonde? Na Terra, né? Opa, nasci, o bebê nasceu, então ele tá ali na Terra e vendo o quê? Então, dependendo da forma como essa criança se conecta com esse mundo, com essa matéria, tá muito ligado a essa casa 2, com os valores que ela vai receber, com esses valores, aquilo que ela vai reter de informação, o que a pessoa vai retendo. Por isso que também tem algumas pessoas aí, vai depender de cada um, mas pessoas que ganham mais ou ganham menos, ou que retêm mais, são acumuladores ou não, que tem mais valores ou que não tem. Enfim, então, como é que ela se conecta com a nutrição, como que ela vai... Você tem um corpo, você entrou, você está forjado, como você vai sustentar esse corpo? Então, é a casa 2. Aí a gente vai para a casa 3, que é a casa das primeiras conexões. Então, essa criança, ela chegou, ela entrou, ela está ali, se conectou, né, se aterrou, criou uma certa conexão com o mundo, então ela vai, o quê? Se comunicar. Então, a casa 3, que é a casa de Gêmeos, é a casa das primeiras conexões, é uma casa que ela é muito leve, ela é muito livre, ela não tem uma conexão masculina ou feminina, porque tá ligado a Mercúrio. Mercúrio não tem, ele é hermafrodita, ele não tem uma conexão masculino e feminino, ele é a união desses dois mundos. É onde a criança, já tô falando criança, mas nós, né, aprendemos a nos socializar, nos comunicar, nossos primeiros contatos com pessoas que a gente vai de fato criar um vínculo. Então também tá ligado aos nossos irmãos, aos primos, aos vizinhos, às pessoas que estão ali no nosso convívio. E a casa da curiosidade, da fala,
dos caminhos, né? Os caminhos e as decisões. Então, muitas vezes, como a pessoa toma decisão, como ela toma, o que que ela quer para a vida dela, tá ligada à casa 3, né? Então, é a casa do descobrimento, das coisas rápidas, enfim. Então, é essa casa aí que a gente fala, casa de Gêmeos. Depois a gente vai, uma juba do leão. Depois a gente vai para casa 4, que é a casa de Câncer, então uma casa de água, uma casa misteriosa, e a casa que a gente está falando do fundo do céu. Quando a gente está na casa 2, que a gente está enraizando e está fazendo um contato com o mundo matéria, a gente não pode esquecer que esse mundo matéria, muitas vezes, como que acontece esse mundo matéria? Através da mãe, né? Então, a mãe que traz, né, vem, então, mas então a criança não nasce da mãe, né? Nasce da mãe, mas quem forja é a casa 1, o fogo. A casa 4, ela simplesmente sustenta. Então, a mãe, ela sustenta. Que tipo de conexão por isso que a casa 2, que é uma casa de Vênus, que é uma casa de touro, está muito conectada também com essa casa 4, porque ambos falam de nutrição, mas é diferente, é uma nutrição emocional e ali uma nutrição real da matéria. E só que muitas vezes isso entra numa questão, né? Precisa ser analisado. Mas, como sempre, eu dou uma aprofundada, mas para vocês entenderem, a casa 4 vai falar de raízes familiares, de ancestralidade, dessa conexão com aquilo que ainda está escondido, aquilo que ainda está sendo gestado. Então, fala de talentos às vezes ainda ocultos, fala de muitas emoções, então, né, criatividade, todo lado familiar, né? As pessoas falam muito sobre família e tal, mas aprofunda, tá sempre falando de um passado, né? E daquilo que a gente traz de longa data. Então, essa casa 4 tá falando disso. Depois a gente vai para a casa 5, a casa que tá sempre pulsando, que é a casa de Leão, é a casa de uma vitalidade que tá sempre existindo nesse ser, né? Então, essa casa 5, ela também tá muito ligada à pessoa, ainda que ela vá falar de amores, de romances, de namoro, enfim, mas ela, antes disso tudo, isso é o mundo, ela tá falando de uma questão maior, ela vai falar de uma motivação, de um amor próprio, daquilo que pulsa dentro daquele ser, né? Aquilo que essa pessoa tá trazendo dentro dela de desejo, de vontade de criar. Qual que é a vontade de cocriar? Porque ela tá falando, a casa 5 é a criança da pessoa, criança interior. Vai falar dos filhos também? Vai. Mas ela é uma casa que está conectadíssima com a criança que essa pessoa foi, será, sempre, porque ela tá ligada ao leão dela. Então, a capacidade dela cocriar junto com o universo, cocriar com o sol, independente do sol, onde o sol estiver, né, nesse mapa, é essa casa 5 que vai dar um norte muito profundo, né? E aí também vai falar dos filhos, dos amores, dos romances, etc. Aí vamos para a casa 6. A casa 6 é a casa de Virgem, uma casa de terra, uma casa de organização, método. Fala de trabalho, fala de saúde, fala de rotina, coisas rotineiras, né? Uma casa que tem um certo movimento, ela tem um certo agito, porque é uma casa de trabalho. Então, é uma casa que traz muita energia para fazer, para realizar, para colocar na matéria, mas não é uma criação, às vezes, não é igual a casa 5, que ela vai motivar o ser, não. É uma casa que traz para o ser uma motivação para organizar, para trabalhar, para fazer, para ser útil, para se colocar em movimento. Então, é uma casa que tem é uma casa de terra, mas é uma terra bem, como eu posso dizer assim, ela é uma casa, não é uma casa de terra tranquila, calma, igual a casa 2, que a gente que tá ali nutrindo, trazendo conforto, trazendo bem-estar. Não, ela dá um faniquito na gente. Dá um faniquito. É uma casa que traz, assim, uma diligência, uma urgência de realizar, de fazer, de coisas assim. Então,
Como é uma casa que gasta muito, traz muita energia para a pessoa, ela deixa a pessoa sempre alerta, sempre em disposição, sempre. E quanto mais você gasta energia, mais você coloca a sua saúde em risco também. Então, é por isso que é uma casa que a gente fala de saúde. Sempre tem que olhar, dependendo do que você está analisando, se você quer ver a sua saúde, é a casa 6 que vai te dar uma grande norte sobre isso. Depois a gente chega na casa 7, que é o que eu falei lá no comecinho do vídeo, da questão do descendente. Então, da onde a gente ascende, para onde a gente também vai, porque essa casa 7 é uma contraparte que nos falta, aquilo que a gente projeta, porque vem da 1, por isso que a gente tem as casas mais importantes, a 1, a 4, a 7 e a 10. A gente tem a cruz cardinal, já fiz um vídeo aqui falando sobre a cruz cardinal, não é por nada não, um vídeo muito bom, muito legal, que eu recomendo que quem não assistiu, assista. Que é onde a gente está pendurado, né? A cruz onde crucificou Jesus, e tem toda essa conexão de onde a gente está crucificado. O que, que é mais, onde o ser humano está preso, né? Eu tô no eu, no que eu quero, no outro, nas pessoas que eu quero que esteja na minha vida ou que não quero que esteja, na minha família e na minha vida social, no meu trabalho. Então a gente geralmente está pendurado aqui. Se a gente for falar de comunicação, socialização, saúde, aí eu vou falar de outras casas também, né? Que o pessoal fala, ih, a maioria das pessoas ainda tá na cruz, não chegou, não trabalha criança, ou não trabalha nada, tá na cruz ainda. Enfim, aí você tem o 7 no que vocês mais vão ler vai falar sobre casamento, parcerias, sociedades. Então a casa 7 fala disso, mas ela é o que nós projetamos e aquilo que nós almejamos também, que muitas vezes vem numa consorte, vem vestido do outro até a gente. Então a gente fala dessa complementariedade que muitas vezes está no outro. E o que também complementa e que muitas vezes não é falado são os nossos inimigos declarados, aquelas pessoas que a gente não gosta, né? Ou aquelas pessoas que tá me infernizando, não sei o que, é uma baita de uma projeção total daquilo que você quer, mas que você às vezes não acredita, ou enfim, aí vai depender. E também tem que olhar ali o que você tem nessa casa. Mas, gente, casas vazias também contam, tá? E não tem um planeta em casa nenhuma. Isso é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, inclusive em outros vídeos. Conta, tá tudo certo. Ela tá lá, funciona, tá? Não é porque não tem ninguém que não funciona. Então a casa 7 vai falar disso, vai falar dessa questão questão do casamento alquímico de você com o outro, mas pode ser de você com você mesmo, no fim das contas, né? Depois a gente tem a casa 8, que é a casa do nosso porão, do nosso inconsciente. Primeiro inconsciente que temos, né? Segundo, né? Porque o primeiro é a casa 4. E dessa casa 4, muita coisa que a gente traz, muita coisa que a gente tá ali do nosso lado emocional, bem profundo, que é a casa do escorpião. Eu falei, na casa 7, a casa de Libra, acho que todo mundo sabe, casa, né? Então é uma casa de ar, é uma casa de justiça, que é uma casa que tende a ter a questão do equilíbrio, por quê? Porque é onde eu preciso me harmonizar com o outro, né? Mas que não é fácil. A maioria das relações. Ah, mas relação, você não falou que é casa 5, namoro? Tá, namoro, paixão, aquela coisa boemia, né? Mas na hora que você tem que conviver mesmo, na hora que a coisa entra num estado mais de projeção, a coisa profunda, casa 7. Tanto que você pode namorar, né? Quando casou, virou casa 7 e fala, ai, casei, não é mais a mesma coisa, tá tão diferente, que mudou o padrão ali da projeção, não é mais a mesma coisa realmente, não é? Então, casa 8, aquilo que está bem profundo dentro do ser, aquilo que muitas vezes as pessoas escondem delas mesmas, às vezes elas nem sabem, porque é um processo subconsciente, é uma casa que fala de onde vocês mais vão ler, casa da sexualidade, o dinheiro que vem dos outros, né, o sustento daquilo que vem do outro, é uma casa de poder, é uma casa de substância, porque é aquilo que a gente tem que buscar que está lá embaixo.
Sabe aqueles filmes de terror que tem o porão, a bola sempre cai lá embaixo, a portinha abre, a criança olha, aí faz um barulho, tem um bicho lá, e você fala, não, não vou lá não. De jeito nenhum. Essa casa é a casa 8. Para você encontrar a coragem, para você enfrentar os monstrinhos, seus medos, tem que descer lá no porão, pegar a bolinha e voltar, né? Muitas vezes a gente, como nos filmes, morre lá mesmo, não consegue nem subir de volta. Porque é uma casa tão angustiante, muitas vezes, tão underground, e justamente porque por isso que sexualidade ainda é tabu em 2021, muitas pessoas ainda não, as pessoas não sabem lidar muito bem com essa energia, que é uma energia vital de criação, que sem essa energia não nascemos. Alguém, pode ser que nasça, né, de como é que fala? Clone e tal, mas o ser humano, mesmo in vitro, mesmo ainda precisa, ainda que seja a ciência esteja muito avançada, ela está usando ainda as duas energias, que ali na casa 8 é a função, a alquimia, transformação dessas duas energias que a gente tem de masculino e feminino, fala uma casa de poder, por isso que é uma casa onde a gente quer, quando a pessoa tem muito poder, é uma casa que ela quer ter o controle de tudo, ela tem um lado radical muito forte, é muito apegada a algumas questões, enfim, então onde está essa casa? É uma casa que precisa ser transformada a partir de uma coragem muito profunda, de se olhar o que está ali, de se analisar, e muita gente às vezes não quer nem olhar, passa pela vida sem passar pela casa 8, principalmente quando não tem planeta, viu? Passa pela vida, por quê? Aí vamos lá. Quando a gente está falando de 12 casas, elas têm os contrapontos. A casa 8, ela faz um contraponto com a 2. Então, o que, que a gente quer da sexualidade? A casa 2, o prazer, o carinho, o abraço, a beleza, o envolvimento, a sedução, tudo ali, né? Casa 2 também tá falando disso, tá falando dessa autoestima. Quando você não passa pela 8, você só quer saber do usufruto da 2. Quando você tem que me passar pela casa 8, a vida você vai ter que encontrar o seu poderzinho de transformar, de soltar, de ver que nem tudo é fofura, de ver que tem uns monstrinhos, né, dentro de você. E quando a pessoa também tem um lado muito underground, ou quando ela se adapta facilmente a esse, eu desço lá, falo com o bichinho, quando eu vejo o bichinho tá trabalhando para mim, a gente é melhor amigo um do outro. Isso é bom, mas também são pessoas que podem usar da sua força, usar do seu autoritarismo também. Então, é uma casa que tem um certo magnetismo, ela atrai, né? Como um bom filme de terror sempre puxa todo mundo para aquele lugar, para que tudo aconteça como ele quer. Então, eu estou dando essa metáfora do filme de terror para vocês entenderem. Mas geralmente tem a casa 8, ela tem esse lugar de mistério. São as pessoas que têm um lado alquímico, tem um lado bruxinho, bruxinha, né? Então, todos os alquimistas, todas as pessoas que elas precisam aprofundar em algumas coisas, são pessoas mais corajosas, mas elas pode olhar, tem alguma coisinha ali naquela casinha 8 também. Então, ela é difícil, ela traz perdas, ela traz mutações, transformações, ela fala de mortes, fala de tudo isso, tá? Então, tudo isso ela fala. Então, a casinha é difícil de ter que lidar, casa 8. Mas, como todas as casas têm um contraponto bom e ruim. Então, todo mundo passa pela tem a família, às vezes não tem que passar por as questões, né? Casa, às vezes não casa, mas sempre tem as projeções, sempre tem as questões de relacionamento, pode passar pela 8. E chegamos na. Mas ela tá ali, tá usando essa energia, o combustível dela tá ali, mas é que é tão escondido, tão inconsciente que às vezes ela não sabe, né? Não tá muito conectada com esse lado dela. Chegamos na casa 9, casa de Sagitário, onde a gente tem uma casa jupiteriana, uma casa de fogo, uma casa que faz um contraponto com a 3, então a gente é uma casa que fala de visão a longo prazo, ela fala de visão, de horizonte, fala de metas, de objetivos, tudo isso. Então, é uma casa que mostra o caminho de expansão,
ela é uma casa de quebra-barreiras, né? Então, ali nessa casa a gente vê viagens, a gente vê o estrangeiro, a gente vê uma conexão com, se a pessoa tiver com um lado mais cigano, que a gente realmente é uma casa de ciganos, né? Mas assim, que você casa do viajante, casa do pode ser o hippie louco viajante, mas pode ser também de um grande professor, um grande mestre. Então são a casa das pessoas que precisam buscar uma filosofia de vida, um aprimoramento, um conhecimento, porque a casa 3 é o começo, né? A curiosidade, eu vou ali, eu vou aqui, são os vários caminhos. Quando a gente se encontra em um caminho, quando a gente pega aquele foco, aquela força, aquele gatilho, a gente já vai para a 9. Então a 9 é tudo aquilo que a gente vai até o fim. Por isso também está muito ligado a fanatismos ou pessoas que não conseguem ver um outro caminho, que só quer aquele, né, e tal. Então, ou pessoas muito livres que também não conseguem se conter dentro de um caminho social, né? Porque a casa 3 é eu estar comum. A casa 9 muitas vezes fala de um caminho solitário. É um caminho lá quando você vai para fazer as peregrinações, né? Então você com você mesmo e, né, subindo enfim, fazendo o seu caminho ali. Então, fala muito desse lado, a mente sozinha, ou aquele que fala, que ensina, que mostra o caminho, mas que não necessariamente se relaciona um com o outro na mesma igualdade, que é a casa 3. Na casa 3 é todo mundo igual, todo mundo ali. Na casa 9, pode ser que a pessoa já tenha um lado da intelectualidade. Então, nem todo mundo ali tá na mesma vibe. Aí a gente tem a casa 10, que é a casa de Capricórnio, a casa da carreira, que todo mundo vai falar carreira, pode falar também um pouco sobre o pai, enquanto que a casa 4 pode falar da mãe, a casa 10 um pouco sobre o pai, mas não se apeguem, é mais a casa social, da fama, do trabalho, da carreira. Então, isso é onde vocês vão ler sempre a casa 10, a casa de Capricórnio, a casa de Saturno, é o cume, né, para onde todo mundo também tem que ir, por isso que é uma casa importante, a gente fala de meio do céu, que é uma linguagem astrológica, a casa da onde a pessoa geralmente ela tem que passar, tem que ir para poder ter uma sensação, não é a casa de missão, mas ela está conectada com missão. Então, muitas vezes é a casa da missão espiritual e tem o propósito de vida. Então, os dois têm que estar em conexão. E a missão tá sempre, missão espiritual está sempre ligado ao nodo norte, que é uma coisa que eu já fiz aqui, vídeo de todos os nodos, vai lá olhar se você já sabe qual que é o seu nodo, eu já fiz os vídeos para explicando isso, já tem um tempo. Então, a casa 10, ela vai falar sobre isso, ela vai falar sobre essa possibilidade de você ascender, de você subir, fala de uma certa, fala de certa não, é muita, fala de sabedoria de vida, fala de, e para você conseguir chegar nessa casa 10 bem, você tem que passar pela 9. Então a 9 te dá o conhecimento, te dá o caminho, te dá, só quando você chega na 10, você tem que jogar fora tudo que é inútil, tudo que não importa muito, né? Só que eu tô falando se a gente fizer uma subida mesmo. Muitas pessoas chegam na casa 10, tem fama, tem sucesso, tem uma carreira, mas não necessariamente às vezes passou pela 9, tem uma sabedoria, tem um conhecimento, estão passando alguma coisa para o outro, então não tem. Todo mundo deveria fazer o caminho, né? Mas quando a gente está falando de pessoas, e às vezes aquelas pessoas que, né, crianças, às vezes até que não têm a sabedoria, a maturidade, mas que já fazem um grande sucesso na vida, então a proeminência é muito grande dessa casa 10 e geralmente também ligado à família, né? A família que põe lá, por isso estamos conectados também pai e mãe, a mãe está aqui embaixo, né? Sustentando, não tem casa 10, não tem casa 4. Aí temos a casa 11, casa dos amigos, dos projetos, das comunidades, dos grupos que você vai fazer parte, está muito ligado a essa casa 11, mas mais do que isso também está ligado ao seu projeto de sonho, de você fazer algo que você realmente quer. A casa 11 e a casa 12 falam de sonhos, tá? Sonhos, realizações, mas geralmente a casa 11 é um sonho que você tem que sonhar junto, você tem que fazer junto ou fazer para mais de uma pessoa. É uma casa de soltura, de expansão, de movimento, de liberdade. Então, é uma casa que
é um sonho que um projeto geralmente que cresce muito, né? Então, geralmente as pessoas que têm muita coisa na casa 11 ou que se conectam com a casa 11 são pessoas sociais, são pessoas políticas ou são pessoas que estão fazendo, usando muito da sua energia, da sua visão, do seu sonho, para que outras pessoas também se beneficiem desse sonho. Então, isso é a casa 11. E também fala muito dos grupos onde você vai participar, você vai estar, enfim. E a casa 12, que é uma outra casa inconsciente, uma outra casa de água, sempre as casas de água são mais difíceis. Ela fala de espiritualidade, ela fala também de sonho, ela fala de sensibilidade, de arte, de subjetividade, todo esse lado positivo da casa 12, e o lado negativo seriam também as questões emocionais mal resolvidas, o inconsciente, caos, os inimigos não declarados, as coisas difíceis que nunca acontecem, que parece que estão no limbo, né? A pessoa busca, busca, busca e parece que não consegue encontrar. Mas eu não tô falando de planetas, hein? Mas meu sol é na 12, então nunca vou me encontrar. Não tem nada a ver. Eu tô falando das casas, hein, gente? Porque vocês às vezes colocam umas coisas aqui no comentário, eu fico, ai, Jesus, não falei isso. Então, a casa 12, ela tá conectada com... É a casa da unicidade, a casa da integração, a casa da transcendência, onde a gente tem que chegar para liberar, para soltar. E isso pode ser mágico, pode ser grande, pode ser transformador e trazer isso para a matéria, né? É uma casa de muita conexão, uma casa de portal, né? Então, se você vai para os portais certos, você pode ser muito beneficiada, mas é portais, né? Tem portal para cima, para baixo, para lá, para o outro. Tem portal tudo que é lado, é cada um que sabe para onde que vai. Só que como é uma casa inconsciente, se você não trabalha, se você tá muito... Pode ser simplesmente aquelas pessoas fechadas, isoladas, com medo, muito voltadas para o mundo dela, um mundo rico, interno, né? Muita imaginação, muita mediunidade, e por isso precisa aprender a lidar essa casa 12. Então, é uma casa que aí depende, né, do que tá ali, mas tá, não tem nada, é a casa do inconsciente, do sonho, é uma casa netuniana, a casa de peixes, né, a casa da integração. Então fala muito desses sonhos, fala dos nossos fanatismos também, e fala de muitas vezes como é uma conexão com a casa 6, que eu já falei de saúde, de trabalho, de cotidiano, de rotina. Então tudo que não é visível tá na 12, e tudo que a gente coloca em ação, que a gente põe aqui, que a gente se organiza, tá vindo dessa casa. Então, muitas vezes a gente vê aí essa conexão para saber, que tipo de doença a pessoa pode ter, que tipo de coisa que está tão escondida dela mesma que ela pode somatizar e trazer para a matéria, coisas boas ou ruins. Gente, eu queria fazer em 30 minutos, passou um pouco, mas acho que deu para a gente ter essa visão bem legal das 12 casas astrológicas, e é isso. Até o próximo vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, se você está estudando astrologia, compartilha para para pessoa que você sabe que vai gostar, que está buscando conhecimento disso, para que possa se aprofundar. Mas eu sempre recomendo esse estudo, como eu falei no começo, da mitologia e outros livros. Depois eu posso vir dar umas dicas de livro aqui também. Mas tem muita coisa legal por aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.